Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Muito bom dia. Com essa oração modelo que Jesus ensinou aos seus discípulos, nós estamos iniciando mais um dia. Nós temos um Pai de amor lá no céu. Ele cuida dos seus filhos, Ele nos ampara, Ele nos ama. Ele providenciou tudo para que nós pudéssemos mais uma vez estarmos na casa do Pai, seguros, livres de todo mal, de todo sofrimento. É Ele que nos provê o pão de cada dia. Tenha certeza, se Ele provê o pão no dia de hoje, amanhã também Ele irá prover os pães para cada um de nós. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus. Um livro novo nós estaremos iniciando hoje. Acredito que nós também precisamos nos humilhar diante de Deus para que nós possamos ouvir e entender a vontade de Deus através do livro de Atos. Aqui nesse livro nós aprendemos como Deus conduziu a sua igreja aqui nessa terra através do poder do Espírito Santo. É um modelo de igreja para todos nós. Não existe uma outra igreja que seja modelo para nós, a não ser a igreja que é descrita no livro de Atos. E a cada capítulo que nós lermos, nós precisamos pedir a Deus que a nossa vida seja tomada por Ele. Porque individualmente, aonde nós estivermos, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos um templo vivo, onde o Espírito Santo faz morada em nós. E através da nossa vida, nós precisamos testemunhar a respeito do nosso Salvador. O livro que nós passaremos a estudar a partir de hoje tem um indicativo de que o seu autor é o Dr. Lucas. O mesmo amigo Teófilo que ele endereçou o livro de Lucas, ele começa aqui agora falando no livro de Atos, é o primeiro livro. E acreditamos que essa é a primeira obra construída pelo Dr. Lucas, enviada ao seu amigo Teófilo. O objetivo dessa obra é mostrar para Teófilo que a mão de Deus, que o Espírito Santo conduziu a sua igreja e as obras que essa igreja conquistou foi através do poder do Espírito Santo. Como nós podemos observar no versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Lucas fala que essa igreja foi construída mediante a obra do Espírito Santo. Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. Jesus foi também glorificado pelo Espírito Santo. Teófilo continua falando que os discípulos que andaram ao lado de Jesus receberam o mesmo Espírito que estava sobre Jesus Cristo. E a igreja apostólica ela foi fundamentada através do poder do Espírito Santo. Compreendo que cada um de nós, nos dias em que nós estamos vivendo, o quanto nós carecemos do Espírito para que nós possamos construir obras dignas de serem aplaudidas e aprovadas pelo céu. Inicialmente, os discípulos de Jesus Cristo eles foram chamados, e foi uma obra do Espírito, mas posteriormente esses mesmos discípulos eles foram enviados, e o Espírito os acompanhou, fez com que eles conseguissem realizar milagres e obras. Tudo o que conquistaram foi através do poder de Deus na vida de cada um deles. Após a ressurreição de Jesus Cristo, Jesus apareceu nada mais, nada menos a mais de 500 pessoas. Os discípulos precisavam ter essa convicção de que Jesus estava vivo. Como eles poderiam pregar o evangelho do reino se eles não tivessem convicções de que Jesus estava vivo? Depois que eles tiveram plenas convicções da ressurreição de Jesus, conversaram com Jesus, estiveram ao lado de Jesus Cristo ressurreto, eles estavam dispostos a entregar a sua própria vida por Jesus Cristo. E quando olhamos a história do testemunho da vida desses homens, vemos claramente todos eles morreram de morte sofrida em decorrência de viver uma vida fiel, testemunhando de que Jesus estava vivo. Atos capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Jesus, depois de ressuscitar e sabia que teria que voltar ao Pai, Jesus orienta seus discípulos para que eles não se ausentassem de Jerusalém sem que primeiramente fossem revestidos pelo Espírito Santo. Jesus sabia da importância do poder do Espírito na vida daqueles homens. Eles jamais iriam conseguir se lembrar de todos os ensinamentos de Jesus se não fosse através do Espírito Santo. Como que eles seriam guiados pelos caminhos, pelas palavras que seriam ditas, os milagres que deveriam ser realizados se não tivessem cheios do poder do Espírito Santo? Jesus sabia que a verdadeira obra divina não é uma obra humana.
A obra divina só é realizada mediante a dependência do Senhor. Isso constantemente ele convidou os seus discípulos a viverem dessa forma, mas eles não entendiam a plenitude das palavras de Jesus. Mas depois que foram batizados pelo poder do Espírito Santo, os seus olhos foram abertos e eles conseguiram compreender o que Deus esperava de cada um deles. Esperar o derramamento do Espírito Santo não deveria ser uma atitude ociosa. Esperar o batismo do Espírito Santo deveria ter momentos de oração, momentos de estudo da Bíblia, momentos para que eles pudessem jejuar e renunciar à sua vontade, para entender e aceitar a vontade do Senhor. É o que o apóstolo Paulo já fala para nós no Novo Testamento, fazer um sacrifício vivo para viver a vontade do Pai. Até a morte de Jesus Cristo havia um sentimento de supremacia no coração dos discípulos. Quem seria o maior? Quem se assentaria à direita? Quem se assentaria à esquerda? Mas após a morte de Jesus, o poder do Espírito Santo os uniu, os fortaleceu, fez com que eles se tornassem destemidos. Eram homens tímidos, eram homens temerosos, mas a partir desse momento o poder do Espírito Santo transformou, modelou por completo e eles se tornaram uma nova criatura, saíram para testemunhar e foram até os confins da terra, testemunhando, pregando e anunciando as boas novas de salvação. Atos capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. Foi diante dos discípulos que Jesus subiu ao céu. Jesus discipulou esses homens por 3 anos e meio. Os ensinamentos de Jesus seriam para toda uma vida. Eles jamais teriam condições de estabelecer o reino de Cristo aqui nessa terra se eles não tivessem convivido com Jesus Cristo. Mas nesse convívio pessoal, nessa convivência de 3 anos e meio, eles aprenderam, renunciaram à sua vontade e aprenderam a seguir aquilo que Deus queria que eles pudessem testemunhar do Senhor. E foi diante dos olhos dos discípulos que Jesus subiu ao céu. Mas 2 anjos se aproximaram deles e declararam para eles que, da mesma forma como eles estavam vendo Jesus Cristo subir ao céu, um dia Jesus Cristo voltaria aqui a essa terra para resgatá-los, levá-los para viver com Cristo e estar ao lado de Deus eternamente. Essas palavras trazem conforto para nós e nos orienta como é que nós devemos viver nos dias em que estamos vivendo. Nós esperamos o nosso Cristo voltar na plenitude do tempo, da mesma forma como os discípulos viram Jesus subir ao céu. Ele voltará de uma forma visível e corpórea, e nós nos encontraremos com o nosso Salvador e viveremos com Ele para todo sempre. Se alguém tentar nos enganar dizendo que ele já veio em alguma região, em algum lugar, e nós não vimos, nós não podemos ser enganados, porque a palavra de Deus nos afirma que todo olho verá, todos nós veremos e nós nos contentaremos, porque estamos nos preparando para nos encontrarmos com o nosso Deus e viver com Ele para todo sempre. Atos capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Possivelmente nesse momento em que Jesus subiu ao céu, quem conseguiu testemunhar também da ascensão de Jesus ao céu foi os irmãos de Jesus e a sua mãe. Era Tiago, José, Simão e Judas. Eles permaneceram indiferentes quando Jesus saiu de Nazaré e no decorrer de todo o ministério de Jesus Cristo, eles acompanharam à distância. Mesmo no momento em que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, eles não são citados como aqueles que estavam ao lado da cruz. Mas os momentos finais da vida de Jesus Cristo aqui nessa terra, eles passaram a viver uma verdadeira conversão. Foram transformados, se tornaram uma nova criatura. E quando Jesus Cristo ascendeu ao céu, eles estavam entre aqueles que testemunharam e que estavam convictos de que Jesus é o Filho de Deus e que eles deveriam estar prontos para se encontrar com o seu Senhor. Logo no primeiro capítulo do livro de Atos, nós podemos observar que esta era uma igreja que era conduzida pelo Espírito. Era uma igreja que amava o Senhor Jesus. Era uma igreja que estava sendo conduzida, se fosse necessário, a entregar a sua própria vida por Jesus Cristo, eles o fariam. Eles amavam a palavra de Deus. Eles estavam dispostos a construir uma vida de oração com o Senhor. Eles estavam dispostos também a testemunhar por Jesus Cristo. Os discípulos sabiam que um deles tinha traído Jesus e foi o próprio Judas que amarrou uma corda no seu pescoço e colocou um final na sua história. Os discípulos sabiam que tinham que escolher um novo discípulo e eles oraram a Deus, jejuaram ao Senhor
se submeteram à guia do Espírito Santo e eles estavam em dúvida entre José e Matias e clamaram a Deus para que houvesse um discernimento. Qual dos dois deveriam ser escolhidos para formar o número de 12 apóstolos de Jesus Cristo? E a sorte caiu sobre Matias, e Matias foi nomeado como discípulo do Senhor e seguiu pregando o Evangelho, entregando a sua vida para que o reino de Deus nessa terra fosse avançada. Querido amigo, quando nós olhamos logo no primeiro capítulo desse livro, nós podemos observar que Deus conduziu a sua igreja, Deus não desamparou o seu povo. Embora ele tivesse voltado ao céu, através do Espírito Santo, nós podemos entender que o Espírito Santo guia a sua igreja, ele orienta o seu povo, ele nos ensina as verdades que nós temos que seguir, ele abre os nossos olhos para que nós enxerguemos aquilo que o Pai quer nos revelar. Se nós amamos a igreja de Deus, hoje eu e você, nós precisamos tomar esse livro como sendo um livro base para cada um de nós. Nós precisamos estudá-lo mais, nós precisamos averiguar mais, precisamos nos submeter à guia do Espírito Santo e tenha certeza, quanto mais nós estudarmos, mais sábios nós seremos e teremos capacidade de conduzir e orientar o povo de Deus aqui nessa terra. Querido Pai, a cada dia nós queremos nos submeter à Tua guia, queremos pertencer cada vez mais ao Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda forças, nos dê graça de um dia podermos estar com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.